tiquinhas e tiquinhos, como estão? No vídeo de hoje eu irei compartilhar com vocês como foi ter estudado no colégio chileno. Pra quem não sabe, eu fiz um intercâmbio de um semestre no Chile no começo desse ano, e esse é mais um vídeo de uma sequência de vídeos sobre o meu intercâmbio no Chile. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho da notificação e dê o seu like, para assim contribuir para o YouTube recomendar ainda mais os meus vídeos. E toda sexta-feira, às 7 da noite, teremos vídeos novos. Então, se inscreva! Vamos começar falando pelo primeiro dia de aula. Meu primeiro dia de aula foi no dia 17 de abril de 2023. Não foi no mês de março, que eu cheguei em março lá, no dia 17 de março. Mas eu só comecei a estudar realmente um mês depois. Por quê? Porque a gente teve problemas com o governo chileno. Por conta da pandemia, eles mudaram as regras para receber estudantes de intercâmbio. Então, a gente meio que passou um mês sem aula. O único colégio que quis receber a gente, porque lá os colégios não são obrigados a receber os estudantes estrangeiros, foi o Marcela Paz, um colégio municipal, e que o diretor, Jaime Catalã, tem o meu total respeito. Porque ele foi o único diretor de toda a comuna de La Florida que realmente quis receber a gente. E no primeiro dia de aula, todo o colégio fez uma bem-vinda para a gente. Eles nos receberam com muito carinho e amor. Foi uma acolhida e tanto, porque os meus companheiros estavam realmente esperando a gente. Os meus companheiros chilenos, eles estavam esperando, ansiosos pela nossa chegada. A gente foi uma semana antes conhecer o colégio, fazer um tour nele, e a gente meio que deu uma palavrinha com nossos companheiros, porque eu estudei com mais 6 brasileiros, não, 5, comigo eram 6, na mesma escola. Eu compartilhei com 5 brasileiros, e eles receberam a gente com muito carinho e amor, nos acolheram muito bem. E, bem dizer, no primeiro dia a gente não teve nenhuma aula, porque foi uma acolhida, a gente teve convivência, que é um momento que comparte comida, que conversa, que escuta música, se diverte. E foi basicamente isso nesse dia. Os nossos professores nos receberam muito bem. Se a gente tinha alguma dúvida, eles explicavam bem direitinho, eles tinham muita paciência e falavam bem devagar para com que a gente compreendesse bem o que eles estavam falando. Porque eu não sei se vocês sabem, mas hispanohablantes falam bem rápido, muito rápido, sim, e você não compreende bem, mas eles tiveram uma paciência bem grande, então eu amo eles muito. Eles eram bem divertidos. Tinha a profe Alejandra, Maria Alejandra, a profe Belém, a profe Mariana, que ela é argentina e é uma profe de artes. O profe-chefe, ou melhor, professor-chefe, Felipe. O profe... é que eu não lembro muito bem os nomes. Então, o profe de matemática, o profe de educação cidadana, que é mais ou menos parecido com sociologia, filosofia, história, os 3 juntos. Mas eu irei explicar direitinho as matérias. A gente tinha matérias obrigatórias e eletivas. Eles tinham bastantes eletivas, mas tinham poucas matérias obrigatórias. Obrigatórias eram linguagens, que é como se fosse português, matemática, inglês e educação física. A educação física lá é prática. Se você vai fazer educação física prática de verdade. Você vai jogar. Eu não sabia jogar nada. Eu voltei sabendo um pouquinho de vôlei. E tinha as eletivas, que era Ciências para a Saúde, Ciências para a Cidadania, Educação Cidadana, Artes. E é isso, eram essas as matérias. Eles passam muitas tarefas por aula. Eu nunca cheguei com atividade para fazer em casa. Eu fazia tudo no colégio. Lá era bem dizer impossível voltar para casa sem atividade para fazer. Na primeira semana eu lembro, todo dia eu tinha que fazer tarefa em casa. Então
A primeira semana foi bem cansativo para me acostumar com a rotina do colégio lá, porque eu bem dizer, passei um mês de férias. Então, lá no colégio passava bastante tarefa também, então era muita tarefa. Em questão das notas, as notas são bem diferentes das do Brasil. Lá começa de 2 a 7. A nota mínima é 2 e a nota máxima é 7. A média é 4. O 4 é como se fosse o 7 da gente. O 5 é como se fosse o 8. O 6 é como se fosse o 9. E o 7 é como se fosse o 10. Então, vendo nesse parâmetro, dá pra entender bem como eram as notas. E, pasme, para eles fazerem as provas, era uma questão bem louca para eles calcular sua nota. Nem eu sei direito como eles calculavam, mas parece que calculava cada questão, sei. A questão 1 tinha A, B e C, eles calculavam A, B e C. Não era só a questão, os pontos da questão, não. Era algo assim, tá? Eles têm como se fosse uma semana só de provas. É uma semana inteira e você, nessa semana inteira, faz provas. Eu achei bem interessante porque aqui no Brasil toda semana tem uma prova. Então, ficou algo bem menos cansativo, porque você só teria que, assim, estudar muito naquela semana específica para você refrescar o que você aprendeu no bimestre. Pelo colégio, a gente fez 3 saídas pedagógicas, que são saídas pedagógicas. A gente fez um teatro, um cine-teatro. Uma para Viña del Mar e Valparaíso e o Congresso Nacional Chileno, que eu trouxe um vlog aqui pro canal. Esse é o vlog, caso você tenha interesse de assistir. A gente também fez um pro Teatro C, que a gente foi ver uma peça de teatro. Foi bem divertido. Eu nunca tinha assistido uma peça de teatro, então foi uma experiência em tanto. O último dia de classes foi no dia 27 de junho. E nesse dia a gente meio que não teve nenhuma classe, a gente teve uma convivência, se despediu dos nossos companheiros. E também a gente teve, a gente ficou assim no colégio até 1h10, se eu não me engano, nesse dia. E a gente foi liberado. E foi uma ocasião de despedidas e de aproveitar o último dia oficial de aula, porque no mês seguinte a gente teve uma despedida oficial do colégio com a gente. O colégio, ele realmente nos acolheu bem, de braços abertos. Eu não tenho palavras para falar o quão agradecida eu sou pelo Marcela Paz, porque eles realmente são pessoas incríveis. O diretor, todo o corpo docente, os funcionários, todos foram incríveis. Sem dúvidas, eu lembro bastante deles, os meus companheiros de classe, dos momentos engraçados que eu tive naquele colégio. Então, foram dias de aulas mais eternos para o meu conhecimento, porque eu aprendi muito, não só pratiquei a língua, mas também como aprendi bastante no período ao qual eu cursei no Marcela Paz. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem alguma dúvida, comente. Eu sempre estou respondendo perguntas quando me fazem. E só no mais, um beijo. Que até bien.